Efésios, capítulo 5, versículo de 8 a 10. Porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Amém? O livro de Efésios foi escrito por Paulo. Paulo se tornou um apóstolo. Na época de Jesus, Paulo ele não era apóstolo de Cristo. Na realidade, Paulo não conheceu Jesus pessoalmente enquanto Jesus estava vivo. Não sei se todos sabem, mas Paulo, ele teve um encontro com Jesus bem depois que Jesus havia morrido, ressuscitado e subido aos céus. Então Paulo teve um encontro sobrenatural com o Senhor Jesus. E Jesus aparece para Paulo, inclusive num dia bem crítico, porque Paulo, quando ele tomou consciência de que existia o que eles chamavam de seita, Paulo chamava aqueles primeiros cristãos de seita. O que é uma seita? São pessoas que se isolam das demais religiões, elas se isolam no lugar, e ali elas têm uma forma única e diferente de ser. E ali eles adoram a Deus de uma maneira que quem acha que ama a Deus de verdade, acaba classificando aquilo como uma seita. Uma seita, então, seriam pessoas que desviaram o alvo de Deus e estão adorando outra coisa. E é óbvio que os cristãos, os primeiros cristãos daquela época, eles não eram uma seita. Mas os judeus que acreditavam que eles detinham a verdade da revelação das Escrituras de quem era Deus, eles olhavam para aqueles crentes que estavam se convertendo ali em nome de Jesus, e eles achavam que Jesus era como se fosse uma aberração, como se ele fosse um outro Deus. E Paulo odiava esse movimento cristão inicial, ele odiava. A Bíblia diz que Paulo ele era perseguidor da igreja. A igreja começou a se formar, homens e mulheres começaram a se render ao evangelho, e os judeus, que eram os religiosos da época, que eram aqueles tradicionais que tinham o Antigo Testamento, eles não compreenderam que Jesus era o Senhor, que Jesus ele era o Messias prometido, que ele era o Cristo. Eles achavam que Jesus era um impostor, e eles chamavam os cristãos de seita, essa seita. Essas pessoas que se alienaram de Deus e estão buscando uma outra coisa. E na realidade, aqueles primeiros cristãos, eles haviam se convertido à mensagem de Jesus. Eles haviam crido que Jesus era o Cristo, ele era o Messias prometido. E Paulo, como um fariseu de carteirinha que era, ele era um homem zeloso pela sua religião, ele perseguiu os cristãos. Ele odiou os cristãos, até que um dia Jesus aparece para ele. Num dia que ele estava indo para uma cidade, ele estava indo para Damasco, e lá naquela cidade, chegou a notícia para aqueles homens que tinham cristãos reunidos lá no lugar. E aqueles cristãos, eles estavam crescendo, a fé daquelas pessoas. Então eles foram para lá, Paulo foi para lá, como diz a Escritura, respirando ódio. Ele foi para lá porque ele queria prender aquelas pessoas, ele queria impedir que aquelas pessoas adorassem a Jesus, que elas tivessem Jesus como Senhor de suas vidas. Mas aí o que acontece no caminho? Jesus aparece para ele numa visão. E Jesus fala: Paulo, por que você me persegue? Por que você me persegue? Ele fala uma frase que é até difícil, né? Eu sempre falo dessa frase. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que ele quis dizer? Paulo, você está dando murro em ponta de faca. Essa palavra, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, é como se fosse um cavalo. Você ali na charrete, você está espetando ele para ele começar a andar. E ao invés dele andar, ele começa a dar coice. E quanto mais coice ele dá, mais o aguilhão, aquele espeto, machuca a perna dele. Ao invés dele ir para frente, ele fica dando coice no espeto. E ele se machuca mais. Foi o que Jesus quis dizer para ele. Você está igual um cavalo, igual um jumento empacado. Você está brigando contra algo que vai te machucar. Na realidade, Jesus está falando: por que você me persegues? E naquela visão, Paulo se converte. Ele crê que Jesus realmente é o Senhor. E ele muda de lado. Ele muda de time, né? Como diz hoje, vira a casaca. Fala: não, agora eu sou cristão. Agora ele vai pregar aquilo que ele perseguia. E Paulo se torna um dos maiores apóstolos que a Bíblia nos apresenta. Lógico que os apóstolos foram 12 que andaram com Jesus. Mas Paulo ele vem depois. Ele fala: eu na realidade sou o menor dos apóstolos, porque eu perseguia
a igreja de Cristo. Ele sabe disso. Ele fala, eu persegui a igreja. Eu não gostava desse movimento cristão. Cristão significa de Jesus, que Jesus, ele era o Messias prometido. Cristo significa o Messias. E agora Paulo começa a abrir igrejas. Ele que perseguia, ele começa a abrir igrejas. Como que ele abria? Ele ia nas cidades, ele ia lá e se reunia com pessoas e mostrava para eles, através do Antigo Testamento que eles tinham, mostrava que aquele prometido por Deus era Jesus. E as pessoas acreditavam, e elas se convertiam, e ali começava uma família nova de Deus naquele lugar. E depois que Paulo ia embora, ele escrevia uma carta. Ele escrevia cartas para manter aquela igreja alimentada com a palavra da verdade. Então essas cartas que nós lemos, por exemplo, essa carta aos Efésios, era uma igreja que havia lá na cidade de Éfeso. Pessoas que se reuniam em nome de Jesus. E Paulo escreve essa carta para eles. Mas essa carta serve para nós também, porque hoje nós somos a igreja de Cristo. Hoje nós cremos que Jesus é o Senhor da nossa vida. Então tudo que você lê nessas cartas que Paulo escreveu às igrejas, elas servem para nós. E a igreja de Éfeso era uma igreja relevante, ela era uma igreja importante, uma igreja que teve a sua importância na história. Inclusive, lá em Apocalipse, quando Jesus vem e se revela também para João, ele entrega uma carta para a igreja de Éfeso. Ele fala, olha, para Éfeso você escreve, ele diz coisas para essa igreja. É uma igreja que tinha importância. Não era uma igreja que tinha lá uma placa na porta escrito Igreja de Éfeso. Não, era na casa de alguém e ali as pessoas se reuniam em grupos grandes. Ali se formavam grupos e as pessoas liam a Bíblia, as pessoas oravam, ali elas cantavam, elas louvavam o Senhor, ali elas ceavam em nome de Jesus. E era isso que Paulo fazia, escrevia cartas. E essas cartas são instruções de como nós, como igreja, devemos viver. Você quer aprender, meu querido, minha querida? Você quer aprender a ser cristão de verdade? Você quer aprender a seguir o projeto de Deus para a sua vida? Leia as cartas de Paulo. Ah, mas eu gosto de ler os evangelhos também, que Jesus ensina coisas lá. Leia também os evangelhos. Leia os evangelhos, leia as cartas de Paulo, e ali nós vamos aprender como nós devemos viver, como é a forma correta de viver. E aqui Paulo, nesse capítulo 5, né, ele está falando da vida do crente como um filho de Deus. Ele vai defender a ideia de que eu e você, quando nós cremos em Jesus, a Bíblia diz que nós nos tornamos filhos de Deus. Diferente daquela ideia que se diz lá fora, todo mundo é filho de Deus. Não, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que aquele que creu em Jesus foi lhe dado o poder de se tornar filho de Deus. A Bíblia diz isso. Então se a Bíblia fala que se eu creio em Jesus, eu tenho o poder de me tornar um filho, é porque na essência eu não sou. A Bíblia diz que se eu creio em Jesus e eu entrego a minha vida a Ele, isso é me dado um poder. Deus me dá um poder de eu me tornar filho de Deus. E aí Jesus se torna o meu irmão mais velho. É o que a Bíblia diz. Chama ele de primogênito entre muitos irmãos. Essa é a família de Deus. A família de Deus onde Jesus é o filho mais velho. Ele representa o pai na nossa vida, porque ele é o mais velho. É a figura do pai na vida dos irmãos. E nós somos irmãos de Cristo. Fazemos parte da família de Deus. Então Jesus nos transforma em filhos de Deus. Então esse capítulo, ele vai mostrar como que Deus olha para esses filhos, que somos nós. Se você crê em Jesus, se você entregou a sua vida a Ele, se você decidiu seguir o projeto de Deus para a sua vida, você é filho. E tudo que é dito aqui se aplica a mim e a você. Amém, queridos? Amém? E ele começa assim aqui no versículo 8. Ele está defendendo uma ideia, né? No versículo 7, ele está falando para nós não sermos companheiros de pessoas que não amam a Deus. Ele não está falando que você não deve conversar com pessoas. Ele não está falando que você não deve trabalhar perto de pessoas. Ele não está falando que você deve de vez em quando se reunir. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando para não ser companheiro. Companheiro é andar em companhia, é passar uma boa parte do tempo com essas pessoas. Ele vai, se você depois tiver curiosidade, você lê os versículos anteriores aí, você vai entender de que tipo de coisa que eles fazem, essas pessoas fazem. E Paulo está falando, não seja companheiro dessas pessoas, não ande muito tempo com elas, não faça coisas que demandam tempo. Por exemplo, não case
com uma pessoa que não ame a Deus. Não seja sócio de alguém que não ame a Deus. Não passe muito tempo, não tenha amizade. É dessas coisas que Paulo está falando. Porque essas coisas vão corromper o coração daquele que ama o Senhor. Mas quando ele chega no versículo 8, ele começa a fazer a justificativa do porquê nós não devemos nos associar com pessoas que não amam a Deus. Ele fala assim: porque noutro tempo éreis trevas. E aí eu quero discorrer com você esses pequenos versículos, mas que tem tanto ensinamento para nós. Ele começa o versículo dizendo: por quê? Ele vai explicar por quê. Por que eu não devo? Porque tudo que a palavra de Deus diz para nós, Deus, Ele quer que eu e você sejamos inteligentes. Deus, Ele quer que você pense. Deus, Ele não quer que nós aceitemos as coisas de maneira cega. Deus nunca foi assim. Por isso que tem que existir a pregação da palavra. Porque se Deus ele quisesse que eu e você obedecêssemos de maneira cega, de maneira inconsciente, não, eu sou um bonequinho, um robozinho, você fala, eu só falo amém. Se Deus quisesse isso, ele só ia escrever uma lista de mandamentos, faça e não faça. Mas Deus, ele deixa a palavra dele para que nós estudemos essa palavra e meditemos nela. Para que baseado nos argumentos que Deus apresenta para nós venhamos a decidir como servir a Deus ou não. É uma decisão minha e sua. Nós decidimos, nós temos isso em nossas mãos. Deus, ele apresenta para nós a verdade. Ele apresenta para nós o caminho, mas ele fala, mas pense. Pense. Deus, ele quer pessoas que pensem, pessoas que analisem, pessoas que questionem. Deus, ele gosta de ser questionado, você sabia disso? É. Não questionado de uma maneira insolente, não questionado de uma maneira desrespeitosa, mas Deus, ele gosta. Por isso que ele fala que um porquê, ele dá o porquê. Deus não é aquela pessoa igual o pai e a mãe quando manda alguma coisa para o filho. Faz isso aqui. Ah, mas por quê? Porque eu estou mandando. Né? Pai e mãe é assim, não é? Porque sim. E aí de você se perguntar de novo. E Deus não é assim. É igual o pai e a mãe. Mas por quê? Porque eu estou mandando. Não, Deus nunca foi assim. Nunca foi dessa forma. A Bíblia diz que Deus, ele nos atrai com amor. Ele mostra o amor dele para nós. E com esse amor, ele nos convence através do amor, que é bom seguir os conselhos dele. Na realidade, Deus nos aconselha. A maioria das verdades bíblicas, elas são em forma de conselho. Em conselho. Como você vê lá no Salmo, o Salmo número 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém na roda dos escarnecedores, né? não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não falou que é proibido, ele não falou que é maldito quem faz isso, ele falou o contrário, ele falou feliz é aquele que não faz essas coisas. Deus está falando, você quer ser feliz? Procure fazer as coisas que eu digo, procure fazer as coisas que eu mostro, porque Deus é bom. Ele mostra através do amor, que é bom servirmos a Deus. Deus, ele nunca colocou um terror em cima de ninguém, não. Ele sempre agiu com amor, ele sempre atraiu o povo de Deus através do amor, através de alianças. E é assim que ele faz comigo e com você. E é assim que Deus quer agir na nossa vida. Então ele começa falando aqui, por quê? Eu vou explicar, Deus está falando, eu vou explicar o porquê. E eu acho isso incrível, porque se tratando de Deus, cá comigo aqui, meu irmão, minha irmã, Deus precisava dar alguma satisfação para nós? Pensa bem, é Deus. Deus não teria que dar satisfação alguma, nenhuma. Ele seria aquela pessoa que poderia falar, faz porque eu estou mandando, e ponto. Mas ele não faz isso. Ele justifica o porquê, ele fala o porquê. E aqui ele começa o versículo 8 dizendo, por quê? Por que Deus está falando para nós agirmos de maneira diferente? Porque ele está falando, porque noutro tempo, nós éramos trevas. Noutro tempo. Ele está falando, noutro tempo. Quando? Outro tempo? Quando? Não é agora, concorda? Outro tempo é hoje? Não. Está falando outro tempo. Obviamente, isso vai voltar para uma época que Paulo considera que nós ainda não tínhamos tido um encontro verdadeiro com a palavra da verdade. Nós ainda não tínhamos Jesus como Senhor da nossa vida do jeito que a Bíblia apresenta. Mas eles eram religiosos antes. Eles tinham as religiões deles. Eram pessoas, às vezes, que faziam caridade, pessoas que ajudavam o próximo. E é isso que muitas vezes o cristão não compreende. Antes de nós estarmos alinhados com a Bíblia, Deus fala que nós éramos trevas. Mas olha que interessante.
num contexto geral da Bíblia, sempre fala que nós estávamos em trevas. Estar em trevas significa não conseguir enxergar, não conseguir ver. Mas aqui, Paulo está falando que nós éramos trevas. É diferente. Uma coisa é você estar sem condições de enxergar. Outra coisa é dizer que você é a própria escuridão. E é o que está dizendo aqui. Deus, através das escritas de Paulo, ele está dizendo para nós, antes de você conhecer a verdade, antes de você ter um encontro com Cristo, você era trevas. E trevas não é algo bom na Bíblia, é ou não é? É algo bom quando fala que a pessoa é trevas? Trevas é escuro, trevas é cegueira, é incapacidade de vermos, de enxergarmos, de compreendermos alguma coisa. E Deus está falando, outro tempo, quer dizer, antes desse encontro com Deus, antes da revelação de Jesus na sua vida, do jeito que a palavra apresenta, Deus está dizendo, você era trevas, eu era trevas, no outro tempo, mas eu sempre amei as pessoas, eu sempre quis fazer o bem, lá na minha religião eu fazia o melhor que eu podia, eu sempre fui bom, bondoso, mas a Bíblia continua dizendo, mas naquele tempo nós éramos trevas. Não importa a bondade inerente que nós tínhamos dentro de nós, porque isso é o que menos importa, importa na realidade quem era o Senhor da nossa vida. No outro tempo, éreis trevas, mas... esse mas significa, então mudou. Agora, no presente, sois luz no Senhor. Está falando, já teve um tempo que nós éramos a escuridão. Hoje nós somos luz no Senhor. Somos luz. E é interessante que Jesus, ele fala sobre isso. Ele fala para os seus discípulos, ele fala, vós sois a luz do mundo. Ninguém acende uma candeia e coloca embaixo do velador. Não. Antes você acende e coloca no lugar mais alto. Onde que a lâmpada está? No teto. Ele falou, ilumina tudo que está embaixo. Ninguém acende uma lâmpada e esconde debaixo da cama. Não, antes, coloca na parte mais alta da casa, ilumina todo o ambiente. Ninguém pode esconder uma cidade edificada no alto de uma montanha. De longe as pessoas veem, porque a cidade ela tem luz, é o que Jesus fala. E ele fala para os seus discípulos, vós sois a luz do mundo. Significa o mundo está em trevas, o mundo não enxerga, o mundo não consegue ver um palmo diante do nariz. Ele fala, eu estou enviando vocês ao mundo para serem luz no mundo. É o que Jesus fala. Vocês são luz. Vocês já foram trevas, mas agora vocês são luz. E nós vamos entrar num princípio que eu quero discorrer com vocês aqui na medida que avançarmos na mensagem, que é a questão daquilo que é nominal e daquilo que é real. Não sei se você já ouviu isso. As pessoas têm títulos, mas como que elas agem de acordo com o título? Eu quero falar sobre isso. Porque aqui a Bíblia mostra para nós que nós temos um título. Ele está falando que nós somos filhos da luz. Ele está falando, andai como filhos da luz. Porque ele fala que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. A Bíblia diz isso. E nós somos filhos da luz. E filho da luz, luz é. Filho de peixe, peixinho é. Não é assim? É. Filho de luz, luz é. Se nós nos tornamos, é a lógica de Paulo, se nós nos tornamos filhos de Deus, e Ele é luz, nós também somos luz. Lógico que uma luz menorzinha, mas somos luz. E ele está falando, então ande como filho da luz, você tem um pai, que é uma pessoa que tem um caráter. Se você diz que é filho dele, e você anda com um caráter diferente desse seu pai, é ruim, isso é péssimo. Porque o orgulho de um pai é saber que o seu filho anda nos seus conselhos, é ou não é? É saber que o filho, ele traz na sua forma de agir princípios que foram ensinados para ele na infância. É a alegria de um pai, é ver que o filho, ele segue os seus passos. E ele fala, então, se você não é mais trevas e hoje você é luz, você tem que andar como se fosse filho da luz, porque teu pai, o que você diz ser seu pai, é luz. Andar em trevas, ser trevas, essas coisas estão associadas ao quê? Ao desespero. Uma pessoa que anda desesperada, ela está em trevas, amém, queridos? Desespero, não sabe o que fazer da vida. Uma pessoa que se sente abandonada, que está lá cheia de mágoa, de rancor, de depressão, é uma pessoa que está em trevas. Ela não consegue ver, né? Por isso que se fala, não consigo ver uma luz no fim do túnel. Lá no fim do túnel, se tivesse uma luzinha, isso anima a pessoa. Por quê?
Porque ela está na escuridão e ela vê lá no final do túnel uma luz. Opa, ali é a esperança. É o final das trevas, onde começa a luz. E as pessoas vivem nisso. Trevas, ela traz aquela sensação do maligno. Coisas ruins surgem nas trevas. Todo filme de terror que quer colocar coisas ruins no coração da pessoa, quer assustar a pessoa, o filme tem que ser escuro. Já percebeu? Não pode ser claro. Ninguém toma susto no sol ali na rua. Você vai tomar um susto se um carro vier com tudo e frear. Você vai tomar um susto, mas não de terror. Mas no escuro, imagina você indo para o banheiro e não quer acender a luz. E vai ali, peço. Quando você está chegando na cozinha, vem alguém e cata no teu braço. Você vai cair duro, né? Alguém faz, O cachorrinho que você acha que está dormindo, de repente vem e pula em cima de você, vai cair, vai ter um ataque cardíaco ali. Nas trevas, no escuro, os medos, eles aumentam. Nas trevas, a tensão ela é maior, o desespero é maior. Por isso que o salmista diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque a alegria traz luz. A dor, quando você deita na cama, você está sentindo dor, parece que para dormir tudo piora, fica mais dolorido, é ou não é? Aí amanhece, a pessoa fica a noite inteira com insônia, na hora que vai trabalhar dá um sono, faltando 10 minutos para ela levantar, é a hora que vem o sono, ela ficou com insônia a noite inteira. Isso é viver em trevas. Aí daquele sonão ela tem que levantar e trabalhar, e fica o dia inteiro com sono, aí chega a noite, achando que vai ter aquela noite maravilhosa de sono, ela deita e vem a insônia, e não consegue dormir de novo. Isso é complicado. Não estou dizendo que isso está em trevas, mas eu estou mostrando que à noite, onde falta a luz, é onde acontecem os maiores problemas. Inclusive um ambiente que não tem luz nunca, as coisas emboloram, vocês já perceberam? Não bate luz, fica embolorado, fica mofo. As trevas, elas trazem esse tipo de coisa. São como se a pessoa tivesse afundada num lamaçal, a vida dela, que não se avança. O salmista lá no Salmo 88, ele diz assim, desviaste para longe de mim, amigos e companheiros. Ele tá se queixando, ele está passando por um problema difícil na vida. E ele escreveu lá no Salmo 88, o Senhor desviou para longe de mim os meus amigos e companheiros, e os meus conhecidos, quer dizer, as pessoas que estão próximas, que eu poderia me ajudar, ele fala, estão em trevas. Ele está falando, então eu não tenho ninguém. Os meus amigos e companheiros se foram, as pessoas próximas estão em trevas. Se eu preciso de ajuda, uma pessoa em trevas não pode me ajudar. E o que é uma pessoa em trevas? É uma pessoa que ainda não conhece a Jesus. É uma pessoa que ainda não tem essa intimidade com Jesus. Jesus mesmo, ele se refere numa ocasião, lá no livro de Lucas, ao poder das trevas. Ele fala, agora será manifesto o poder das trevas. Será manifesto. E ele fala isso no momento que ele está se referindo à sua prisão e à sua morte na cruz. Ele fala, agora será manifesto. Então tem um poder, tem algo que age no meio das trevas. E ele fala, esse poder vocês vão ver no momento em que me prenderem e no momento em que me levarem para a cruz. Mas o poder das trevas venceu a Jesus? Não. Ele venceu a cruz, ele venceu a morte, ele venceu, ele ressuscitou. Mas ele fala, vocês vão ver o poder das trevas no ato da prisão, no ato da condenação, no ato da crucificação. É isso que as trevas querem fazer. As trevas, elas querem acabar com a vida, elas querem sufocar a vida. Paulo também, ele fala lá aos Colossenses, ele fala sobre o poder das trevas. Ele fala que Deus nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, ele fala. Paulo fala isso de novo, é o mesmo pensamento. Antes erais trevas, Paulo fala, Deus te tirou do poder das trevas. Então significa que as trevas tinham poder sobre a nossa vida. As trevas é a escuridão, é a falta de Deus, é onde Jesus não está. Paulo fala, Deus te tirou dali e te colocou agora num lugar especial, num lugar novo, um lugar onde você é luz. Mas mais do que isso, ele nos transforma em luz. E Jesus fala, vocês são luz.
Nós temos que guardar essa verdade no nosso coração. Nós somos luz. Nós, ele está falando aqui. No outro tempo, erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Paulo está falando, queridos, olha para quem você é agora. Agora não importa o que você passou, não importa o que você viveu, não importa o que aconteceu, não importa se você fez coisas de se envergonhar, não importa se você fez coisas que os homens, as mulheres não perdoam. Não, agora você é luz, porque Deus, ele te transformou, ele te tirou do poder das trevas e transportou para o reino do seu Filho, que é um reino de luz. É o que nós somos hoje, essa é a nossa identidade. Então ele está falando algo aqui, ele está falando, presta atenção, o que aconteceu na sua vida? Você já não é mais quem você era. Você hoje é uma pessoa valiosa para Deus e para o mundo. Você tem luz em você, mas não é só ter luz, você é luz. É a fonte, é de você que sai. O que é ser luz? Quando que alguém é luz? Em primeiro lugar, qual que é o benefício da luz? O que nós vemos na luz? Ser luz, queridos, é iluminar a vida de alguém. É alguém que estava em trevas e depois que você vai e fala com ela, você entra na vida dela, você leva algo para a vida daquela pessoa relacionado a Cristo. Não é aquela luz amorosa, a pessoa está lá triste e conhece o amor da vida dela e a vida dela mudou. Não é isso, não é essa luz não. Isso é outra coisa. Mas é Deus. A pessoa não conhecia Deus, ela sentia falta de Deus no seu coração. E aí ela encontra uma pessoa que é a luz e essa pessoa mostra o caminho da luz para ela. E o mais legal é que quando Deus te usa como luz, Ele não quer que as pessoas dependam da sua luz. Deixa eu explicar. Você é luz na vida de alguém. A pessoa está lá em trevas, chorando, sofrendo, ela não tem esperança, ela não tem expectativa nenhuma no futuro, ela está passando por problemas terríveis, e você vai lá como luz, e mostra para ela que existe um Deus, e mostra para ela que existe um Senhor que é verdadeiro, que Ele morreu por causa dos pecados dela, e que por causa disso ela está perdoada, e que por causa disso ela vai passar a eternidade com Deus, e na vida dela todas as coisas são possíveis, porque se ela crer, se ela tiver fé, o poder da palavra de Deus pode transformar a vida dela, e aquela pessoa ela começa a sair das trevas. Aquela luz que você está levando, porque você é luz, começa a iluminar a vida dela. Mas Deus, Ele não quer que ela fique dependendo da sua luz, porque a hora que ela abrir o coração dela para Jesus, o que ela vai virar também? Luz. Ela vai ter luz própria, ela vai ser a luz junto conosco. E com isso, Jesus, Ele quer iluminar o mundo com vários pontos de luz, para que nós não venhamos a depender uns dos outros, mas que todos nós juntos venhamos a depender do Senhor, que é a verdadeira fonte de luz. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. A Bíblia fala aqui, inclusive, um pouco mais para frente, de manifestar os frutos da luz. O que a luz faz? A luz traz alegria? Um ambiente iluminado é alegre? É. Você quer deixar um ambiente um pouco mais esquisito? Vai escurecendo a luz, né? Quanto mais escuro você deixa, mais estranho fica o ambiente. Quando ele está bem iluminado, o ambiente é mais alegre, é ou não é? Quando você vai na praia, você quer ir na praia com breu total, ou você quer com o sol estalando? Estalando, né? O sol fritando até cigarra. Até a cigarra morre seca no sol, tão quente que está. É esse sol que o irmão quer. Luz. Luz é vida. A luz, ela aquece, ela ilumina, ela revela as coisas. Você vai tirar a foto lá num lugar escuro, tem que ter um flash. O flash é uma luz auxiliar, porque senão a foto fica feia. A luz, ela tem um monte de poder. Ela expõe as coisas, aquilo que estava oculto. Quando você põe a luz, por que a pessoa usa uma lanterna? Para procurar coisas no escuro. A luz revela, ela traz à existência coisa que nós não vemos. A luz, ela tem esse poder. A luz também, ela é uma forma de nós nos referirmos ao conhecimento. Você está lendo um texto lá e o texto está confuso. Aí a pessoa fala assim, puxa, eu preciso que alguém me traga luz sobre isso aqui que eu não estou entendendo. Trazer luz nesse sentido é dar orientação, mostrar o conhecimento, esclarecer. Luz é esclarecimento. A luz, ela também mostra a santidade. A Bíblia fala que na luz nada fica em oculto. Um ladrão, quando quer roubar alguém, ele vai tentar ir para um lugar escuro. Se ele vai assaltar um carro, ele vai assaltar embaixo de um lugar que está bem iluminado ou um lugar que está mais escuro? Mais escuro. Hoje eles roubam em qualquer lugar, né? Qualquer hora, enfim. Mas ele vai ter preferência para não ser visto, para que ninguém veja, que ele possa fazer em oculto. Em oculto.
A luz, ela acaba com essas coisas. A luz, ela manifesta os desejos de Deus. E aqui Paulo está falando, em outro tempo, outra hora, em outro momento, vocês eram trevas. Vocês, inclusive, tinham poder. Paulo está falando para nós. Quando eu falo vocês, não é vocês, somos nós. Paulo está falando que nós tínhamos o poder, inclusive, de arrebentar com a vida dos outros. Porque nós éramos trevas. Quantas vezes será que eu e você fizemos coisas para pessoas? Falamos coisas que não deveríamos, magoamos pessoas. Você acha que não? Será que só os outros têm poder de fazer isso conosco ou nós já não fizemos isso? Você acha que você nunca falou algo que alguém ficou chateado com você, meu querido? Tem alguém aqui que tem coragem de levantar a mão? Nós já chateamos pessoas. Nós já fomos motivos de pessoas irem dormir à noite chorando. Porque nós éramos trevas. Pois é. Mas calma aí, tem gente que ainda faz isso hoje. E se diz luz. Pois é, nós vamos chegar aqui no próximo versículo. Será que nós realmente acreditávamos que nós sempre fomos luz? Não. Nós já fomos o motivo de muitas pessoas ficarem tristes. De muitas pessoas falarem, amaldiçoar o dia delas por ter tido um encontro conosco naquele dia. E às vezes nós achamos que nós somos a vítima do universo. Que todo mundo faz o mal contra nós. Mas nós também temos o nosso lado negro da força, né? É o lado trevas. Todos nós. Todos nós. Mas Paulo fala, graças a Deus isso não é mais realidade. Quer dizer, na realidade o que Paulo está falando aqui não é mais desculpa. Como assim que ele está falando que não é mais desculpa? Ele está falando, no imperativo, andai como filhos da luz. Se fosse algo automático, você aceitava Jesus na tua vida, e você de repente, você vira a luz e começa a fazer tudo certo, ele não precisava descrever isso, amém, queridos? Mas ele está falando, andai como. Significa que a pessoa já foi decretada filho, mas ela ainda fica andando como quem está em trevas. E é aí que entra o problema do equilíbrio espiritual. A Bíblia diz que eu e você somos filhos da luz, mas sabe o que nós fazemos? Continuamos andando como filhos que estão em trevas. Por isso que ele está falando, andai como filhos da luz. É uma ordem, é um mandamento. Andai como. Andai como. Mas calma aí, você já não disse que eu sou filho da luz? Mas será que nós temos verdadeiramente vivido a nossa vida como luz? Será que eu tenho iluminado de verdade a vida dos outros? Será que onde eu entro, onde eu passo, as pessoas começam a ficar mais felizes? Ou elas ficam mais chateadas com a minha presença? Será que eu tenho sido motivo da minha esposa dar glória a Deus? Ou será que eu tenho sido motivo de fazer a minha esposa ter que orar por mim todo dia porque ela está sofrendo? Não, mas calma aí, mas a Bíblia diz que eu sou luz, eu aceitei Jesus, mas eu continuo andando em trevas. Amém? Se isso não fosse verdade, Paulo não teria que falar, ande como filho da luz. Ele está mostrando um princípio. Você tem nome de que é, mas não é ainda. Deus já te nomeou filho da luz, você é luz no Senhor, mas você tem que andar como? Aí você fala, como isso é possível? Eu quero entrar no mérito. Vocês sabem o que é um juiz? Imagina um juiz, está cheio de juiz aí na mídia. Você já viu o juiz que foi pego em corrupção? Já ouviram falar? E o cara vai preso. Como assim um juiz indo preso? Ele tem o título de juiz. Ele estudou, ele se formou, ele ganha para isso. E aí você vai descobrir que ele cobra para dar uma sentença do jeito que a pessoa quer que ele dê. Aí você fala, puxa, mas é um juiz. Pois é, mas não age como um juiz, age como um bandido. Mas ele é um juiz. O título dele é juiz. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Nós temos título de filho da luz. Mas será que nós temos andado como filhos da luz de verdade? Às vezes o presidente da república é um cargo importante, é o nosso presidente, está lá. Mas às vezes fala uma besteira. Fala que tem que, sei lá, estocar vento. Aí fica todo mundo olhando para a cara da pessoa e fala, poxa, mas é o presidente que falou isso? Pois é, ele é presidente, tem título de presidente, tirou a foto lá de presidente, tem a faixa, mas não fala, não age como um presidente. Isso é possível acontecer? Sim. E Deus diz que nós somos luz. E Ele está falando, ande como filho da luz. Não anda de qualquer jeito, porque você é.
Ah, então eu posso ter policiais. Polícia. É o braço executivo da lei, é ele que executa a lei, o policial. O policial ele está lá para reprimir o crime, não é verdade? Não é para manter a ordem, para servir e proteger a sociedade. Aí você pega lá o policial fazendo coisa errada. Mas você fala, mas é um policial. Pois é, ele tem o título, mas ele não age como? Ele age como um bandido. Mas o título está lá. Ele veste a farda, ele recebe os proventos dele como um policial. No fim do mês está lá o salário. Mas ele age como um ladrão. E é pior às vezes, porque o ladrão fala, eu sou ladrão mesmo. Não é hipócrita. Mas o juiz, ele senta lá como juiz. E age como um bandido. O que é melhor? Ou o que é o menos pior? Vamos colocar assim. Deus está falando, vocês são filhos da luz, vocês têm que andar como luz. Não é só falar, eu sou. E continuar andando em trevas. Fazer as coisas como se fossem trevas. Quantos pais, quantas mães não amam seus filhos? Põe lá o filho para fazer coisas absurdas, o pai ou a mãe violenta o filho de formas inúmeras. Tem gente que espanca, tem gente que mutila, tem ou não tem? Eu estou exagerando. Tem gente que é capaz de tirar a vida do próprio filho, tem gente que explora o filho, põe para trabalhar, criança, enfim. Aí você fala, puxa, é um pai e uma mãe. Se a criança olha para o pai e para a mãe e não tem segurança neles, ela vai encontrar em quem? Você fala, puxa, mas é pai, é mãe. Você vê lá no documento, está escrito pai, mãe. Mas eles não agem como? Não são verdadeiros pais e mães. Às vezes um líder de uma igreja, de um ministério, um pastor. Você fala, puxa, mas é o pastor. Aí encontra lá o pastor aprontando alguma coisa. E você fala, puxa, mas ele é um pastor. É, tem o título. Mas não vive como deveria. E nós temos um título sobre a nossa cabeça. Um título grande. E que tem um peso enorme. Ele está falando, você é luz. Nós somos luz. Temos que andar como filhos da luz. Porque é isso que o mundo está esperando. Quando as pessoas virem que nós andamos como filhos da luz, as pessoas vão se render a Cristo. O problema é que elas não veem, elas olham para nós e veem trevas em nós. Esse é o problema. E Jesus, Ele quer transformar a nossa vida. Ele quer transformar o nosso coração de uma forma que nós sejamos bênção por onde nós passarmos. É isso que Ele quer. Ele quer que você seja bênção lá na sua casa. Ele quer, marido, que você seja uma pessoa maravilhosa para sua esposa. Ele quer que sua esposa todo dia dê glória a Deus por você ser o marido dela. Será que é isso que sua esposa sente? Você, esposa. Deus, Ele quer que você seja a luz na vida do seu marido. Ele quer que todo dia o marido fale, oh, Deus, muito obrigado pela mulher que o Senhor me deu. E não está orando lá, oh Senhor, muda esse coração tão mesquinho, esse coração que me faz sofrer. Não, Ele quer que você dê glórias a Deus por ela. Que mulher maravilhosa, oh Senhor, eu sou abençoado. Porque ela é luz. Você que é filho, você tem que ser luz na vida dos seus pais. Saber que seu pai e sua mãe todo dia dá glória a Deus, dizendo, oh Deus, obrigado por esse meu filho, por essa minha filha, eles são maravilhosos. Eu louvo ao Senhor, não, Deus, muda lá meu filho que está me dando problema, eu não consigo dormir. Não, vocês estão entendendo? Ser luz na prática. Na prática. Os pais também na vida dos filhos. Paulo fala para os pais também serem bênção. O filho olhar para Deus e falar, Senhor, muito obrigado pelo meu pai e pela minha mãe. Eles são luz na minha vida. É isso que Deus está falando, que você seja luz lá no seu trabalho. O seu empregador, ele dê glória a Deus por ter você como empregado. E não todo dia ele está pensando se ele te manda embora ou não. Porque você dá problema. Porque às vezes a pessoa é fofoqueira. Porque às vezes a pessoa fica enrolando no trabalho. Ela só dá problema ao invés de trabalhar. Vocês estão entendendo? Deus está falando, você tem que ser luz. Onde você trabalha. Onde você anda. Na sua família. No meio dos seus amigos. Quando você chega, as pessoas se sintam bem. Não as pessoas, lá vem. Imagina você descobrir que quando você está chegando numa rodinha, minutos antes ou segundo antes, a pessoa te vê lá longe, lá vem. E aí você abre a sua boca e só solta trevas. E as pessoas são cegas por causa das trevas que há em nós. É isso que Deus está falando. Você é uma luz, sabia? Você é luz.
Você tem que iluminar. Mas não é porque você é que você vai fazer tudo certo. Você tem que tomar essa decisão. É uma decisão nossa. É uma decisão minha. Ele está falando, andai como filhos da luz. Jesus fala assim, lá em Mateus capítulo 6. Ele fala desse jeito. Ó. A candeia do corpo são os olhos. A candeia é a luz. A lâmpada que ilumina o seu corpo são os seus olhos. De sorte que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Olha o princípio da luz e das trevas. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Uma pessoa com os olhos maus é aquela que chega e estraga a conversa de todo mundo. Aquela que a conversa estava indo bem até a pessoa abrir a boca. Porque ela tem olhos maus, tudo ela é crítica, tudo ela tem uma palavra negativa para dar, tudo ela é do contra, tudo ela quer contestar, tudo ela, sabe esse tipo de gente? Que graças a Deus, em nome de Jesus, espero que nós não sejamos mais. Mas que em outrora a Bíblia diz que talvez nós tenhamos sido. Jesus fala, se portanto a luz que há em ti, ao invés de luz são trevas, quão grandes serão tais trevas? Jesus ele fala até um princípio na física, que é estranho. Ele fala, se a luz que há em você é trevas, isso é algo terrível, é o que Jesus está falando. Como assim? Ele está falando, se ao invés eu vou procurar luz em você, eu só encontro coisa ruim, trevas, não tem luz. Ele está falando isso para crentes, ele não está falando para quem não conhece a Deus. Ele está falando, então por isso andai, se esforcem, busquem a isso, ponha nas suas orações, Senhor, eu quero ser luz, eu quero por onde eu andar, eu quero que as pessoas sejam abençoadas. Eu não estou falando das pessoas gostarem de nós, nem todo mundo vai gostar de nós. Na realidade, muitas pessoas não vão gostar de nós porque nós amamos a Jesus. Amém, queridos? Não é isso que ele está falando. Ele está falando para você agradar todo mundo. Ele está falando para você ser luz. Você sempre tem uma palavra boa. Você sempre mostre que apesar dela não gostar de você, você está disposto a ajudá-la. Você está disposto a fazer algo por ela. Você sempre tem uma palavra de encorajamento. Você está sempre disposto a estender a sua mão. A pessoa sabe que no momento de necessidade, ela vai olhar ao redor e ela sabe que você tem a luz, que talvez mais ninguém ao redor dela tenha. E mesmo que ela não gosta muito do Jesus que você ama, ela vai te procurar. Ela vai pedir oração para você, porque ela olha para você, ela vê luz. Ela vê que você tem algo diferente. Ela vê que você é uma pessoa que realmente ama a Deus, que você lê a Bíblia e aplica na sua vida. Porque as pessoas estão cansadas de religiosos. As pessoas estão cansadas de pessoas que dizem ser de Deus e não são. Deus está cansado. Todo mundo está cansado. Chega de gente que diz ser crente e não é. Chega. Por isso que Paulo está falando. Vocês são luz. Outra hora vocês eram trevas. Não é mais o tempo de ser trevas. Agora é o momento de ser luz. Andai como verdadeiros filhos da luz. Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu posso mudar essa frase. Eu posso falar, ide por todo mundo e sejais luz. Porque as pessoas olhando para a luz, elas vão ver Jesus em nós. E elas vão se converter. É isso que Jesus fala. Imagina um atleta falando lá na televisão, você tem que ser saudável, você tem que cuidar da sua saúde, você tem que comer bons alimentos, né? Não é assim que o atleta faz? Tem que treinar, tem que não sei o quê. Aí flagram ele num lugar que ele não imaginava, alguém tira uma foto ou filme, ele está lá fumando crack. Está lá comendo um monte de coisa que não presta, não dorme. Aí você fala, mas que discurso é aquele lá? Não, isso é para vocês, eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Já ouviu isso? Mas você fala, mas você é um atleta, você está fumando crack. Como assim? É louco. Ele tem o título de atleta, mas ele não age como um atleta. Amém? Não é porque tem o título, porque é de verdade. Não é. O título, na realidade, ele só é uma pista de como a pessoa deveria se comportar. Mas o título não significa nada. Nada. Imagina, eu falei do juiz. Vamos supor que o juiz é honesto. Imagina o Sérgio Moro. Todo mundo conhece o Sérgio Moro? Pois é, ele se tornou ministro da Justiça, mas ele era um juiz federal. Imagina o Sérgio Moro tem um filho, eu nem sei, acho que ele não tem filhos, né?
Mas imagina, ele tem um filho, ele luta pela corrupção. Ele faz tudo, ele faz lá a Operação Lava Jato, e homens e mulheres corruptos vão todos para a cadeia, e o pessoal procura. Se ele tivesse algo errado na vida dele, já tinha encontrado. Você acha que não? Sim, tinha encontrado. Ele já tinha respondido. Por quê? Porque o pessoal está louco, está prendendo todo mundo que não presta. E aí o filho dele, com 20 e poucos anos, você descobre que é corrupto. Você fala, pô, mas você é filho do juiz que acabou com a corrupção no país. E você é filho dele, como assim? Como que o filho de alguém faz um caminho diferente? É isso que a Bíblia está mostrando. Vocês são filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, nós somos luz, como nosso Deus é luz. Como assim? Como você consegue viver dessa forma? E quando as pessoas olham para nós, elas falam, mas calma aí, ele fala que é filho de Deus, mas não é de verdade. É conversa, é mentira, é hipócrita, é feio. Davi, ele era o rei de Israel. Era o rei. Um homem de Deus, que Deus ergueu ele perante uma sociedade toda. Um homem de Deus, que Deus fez promessas na vida de Davi. Mas um dia Davi errou. Davi errou. Ele era o rei de Israel. Ele era um homem de Deus. Promessa, Deus tinha dito que dele viria o Cristo, o Messias. E realmente, da descendência de Davi, nasceu Jesus. Um homem desse, não tem o que temer. E a Bíblia diz que um dia ele não foi para a guerra. E eu acho que a maioria aqui sabe a história. Ele ficou em casa, ficou lá no palácio. E lá no palácio ele viu uma mulher lá, que tinha acabado de tomar banho. Talvez pela janela ele viu ela se trocando, Batseba. Mandou chamar a mulher, adulterou com ela, ela era casada. Casada com um dos seus generais. Um homem de Deus, um homem de fé valente, Urias. Que servia no exército de Israel. Ele foi lá e dormiu com ela, engravidou a mulher. Quando ele ficou sabendo que ela estava grávida, ele engendrou toda uma situação. Nós estamos falando de Davi. Mandou chamar Urias, embebeda ele, vamos dar uma festa, deixa ele bêbado, manda ele para casa, para depois acharem que o filho é dele, que ele voltou da guerra e dormiu. Ele não foi. Ele era um homem tão reto e tão íntegro no que ele servia, que ele falou, eu não vou para minha casa, porque meus irmãos estão lá na guerra batalhando, eu não vou para minha casa. Bêbado, ele não mudou o jeito dele de proceder, ele ficou lá nas escadas do palácio e não foi dormir. Quando Davi ficou sabendo disso, ele ficou desesperado, ele falou, caramba, vão descobrir o que eu fiz. Nós estamos falando do rei de Israel, um homem que Deus fez uma promessa para ele. Ele tinha o título, mas nesse momento ele não estava agindo como um verdadeiro rei. Ele manda matar Urias. Põe Urias na frente da batalha, e a hora que começar a guerra ele é o primeiro a morrer. E Urias morreu. E você fala, puxa, Deus não livrou Urias? Não. Nem sempre Deus vai livrar os justos, amém, queridos? Deus livrou Jesus de ir para a cruz? Não. E Urias morre na batalha. E Davi fica de boa, acabou o problema. O problema morreu com Urias. Mas ele é o rei, e ele está lá quietinho. E aí vem um homem chamado Natã, um profeta, que Deus havia revelado no coração do profeta o que Davi havia feito. E ele vai lá e conta uma historinha para Davi. Senhor, tinha um homem muito pobre, que tinha uma cordeirinha. E essa cordeirinha era de estimação, ele cuidava dela igual um bichinho de estimação. Era como se fosse o gatinho, o cachorrinho. Não era uma cordeira para ser abatida e ser comida. Era um bichinho, ele era pobre, só tinha ela. E tinha um homem muito rico. E que um dia que esse homem rico recebeu um visitante na casa dele, tinha muitas ovelhas, muito gado. Ele foi lá e mandou pegar a ovelhinha do pobre. A cordeirinha dele mandou matar, servir para o seu empregado. E depois ele foi lá e matou o dono da ovelha. Davi ficou furioso. Me fala quem que é esse homem, que ele vai se ver comigo, nós vamos fazer isso e aquilo outro. Ele falou, você é esse homem. E ali Davi caiu toda a ira dele. Falou, você pegou a mulher de um cara, só tinha uma. Davi tinha um harém, tinha esposas, concubinas, rainha. Você foi lá e ainda mandou matar, você é esse homem. E Davi naquele momento ele foi confrontado. Ele tinha o título de rei, mas ele agiu como um verme. Ele agiu como alguém que não merecia aquele título, como alguém perverso ao extremo. É ou não é verdade? Ou você concorda com o que ele fez só porque ele era Davi? Não. E é isso que Paulo está falando. Nós somos luz. Andai, pois, como filhos da luz. É o que ele fala aqui no versículo 8. E ele fala, versículo 9, porque o fruto do Espírito está em bondade,
justiça e verdade. Se você é luz, mas você não anda em bondade, em justiça e em verdade, você ainda está em trevas. Você ainda é trevas. Tem um nome, filho da luz. Olha que nome bonito. Você é luz, é raio, estrela e luar, né? Você é isso aí, você é a luz do Senhor. Mas você ainda é trevas. Só tem um nome. Deus, Ele já te nomeou, mas você ainda não assumiu. É isso que Paulo está dizendo para nós. E ele termina o versículo 10 dizendo: e aprovando o que é agradável ao Senhor. Ele fala, é isso, essa é a vida de luz. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Não adianta nada nós termos título e não vivermos. Paulo fala lá para uma das igrejas lá, Jesus, através do apóstolo João, ele escreve uma carta às igrejas, lá em Apocalipse. Ele fala a uma das igrejas: tu que tem nomes de que vives, mas está morto. Ele fala isso para a igreja. Era uma igreja conhecidíssima, poderosa, cheia de gente. A igreja estava bombando. Tem nome de que está vivo. Mas Jesus, que sabe todas as coisas, ele falou: vocês estão mortos. É como se Jesus escrevesse nessa manhã para nós, para mim e para você: vocês que têm nome de luz, mas ainda são trevas. Ele está falando, com o amor que ele tem: andai como filhos da luz, dê um bom testemunho, faça o melhor, andando em bondade, justiça e verdade, fazendo aquilo que é bom, fazendo aquilo que é justo e fazendo aquilo que é verdadeiro. Você não tem nada na sua vida que esconder de ninguém, de pessoa alguma. Tudo que você faz é buscando a justiça. Não estou falando de perfeição, porque nós não somos perfeitos, mas isso não é uma desculpa nós andarmos em trevas. Amém, queridos? Deus, Ele quer nessa manhã atestar, é o que Ele está falando: você é meu filho, é isso que Deus está falando. Você é meu filho, você é luz, junto comigo, vamos andar iluminando esse mundo. É um convite de Deus. Ele está falando: eu te elegi, eu te chamei, você é especial. Pare de andar como se não fosse. Pare de fazer aquilo que era em outra época, em outro tempo. Deus está te chamando. Ele fala: vamos ser luz nesse mundo, porque as pessoas precisam dessa luz. E essa luz, é claro que é Jesus. Tem outra música assim também, né? Essa luz é Jesus. Essa luz que está em você. A Bíblia diz que quando você aceita o Senhor como único Salvador da sua vida, o Espírito Santo habita em você. Ele é o óleo que acende a sua lamparina. É Ele que dá a luz, mas a luz quem ilumina é você. O óleo vem do Espírito, mas quem emite a luz somos nós. E toda lamparina, você já viu a lamparina como funciona? Ela é um pavio, não é? Aí você põe azeite e o pavio vai queimando. Chega um dia que o pavio acaba. O que acontece quando o pavio acaba? A lâmpada apaga. Vai ter um dia que o nosso pavio vai acabar. Mas até lá, nós vamos queimar e emitir luz até o último dia. Enquanto durar o nosso paviozinho, nós vamos emitir essa luz no mundo. E o Espírito Santo, que é a luz, é o óleo que a Bíblia diz, Deus vai colocando mais. Se você der luz, Ele coloca mais óleo. Isso Ele garante até o final do pavio. E o dia que o pavio acabar, você vai entrar na glória de Deus. E você foi luz de verdade nesse mundo. E aí você vai falar: valeu a pena eu ter sido luz. Porque você vai encontrar o seu pai, os seus irmãos. E Ele vai falar: servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. E agora eu vou te colocar sobre o muito. Entre no gozo do seu Senhor. Amém, queridos?